Por favor, abram a Bíblia em Salmos 30. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Salmos 30, versículo 5. Que bênção, louvor, amém? Quanta presença de Deus. Se a gente fosse embora apenas com o louvor, a gente já estaria alimentado, amém? 30, versículo 5. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando se fala que o choro pode durar uma noite, não exatamente uma noite, mas exatamente um período. O choro pode durar um período na sua vida, um período de luta, que pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano, anos. O choro pode durar um período escuro na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que a alegria, ela vem pela manhã. Ela vem junto com a luz, com o amanhecer. Amém? Vem junto com um novo período da vida. Esse período da noite, realmente, ele nos traz aflição, nos traz medo. Eu lembro que, na minha família, quando criança, minha mãe sempre deixava uma luz no corredor acesa. E quando eu me casei bem jovem, e eu mantive essa tradição, deixava uma luz no corredor acesa. E uma noite eu acordei e comecei a gritar para a Flávia: Flávia, eu estou cego, aconteceu, eu estou cego. E ela falou: calma, homem, só acabou a força. Acho que ela pensou: o homem que eu casei também, não. Mas hoje a gente já não tem mais a luz acesa, tem uma questão de economia. Mas a escuridão, o tempo, né? Esse período difícil na vida realmente causa aflição, causa sofrimento. Mas Deus promete que a alegria sempre vem pela manhã. Né? E um amanhã vai vir. Um novo período, uma nova oportunidade. Amém? Mas eu não quero falar para os irmãos hoje a respeito dos períodos da noite, dos períodos dos dias. Eu gostaria de falar hoje a respeito, focar hoje na questão do choro. Do choro. Nós choramos por muitos motivos. Tá? Você já chorou? Tá? Você chora. E por que você chora? Ou por que você já chorou? Tá? O que é choro? Para que serve o choro? Para que serve o choro? O choro pode representar sentimentos variados. Nós choramos quando estamos felizes, por felicidade. Nós choramos por medo. Nós choramos por raiva. Nós choramos por saudade. Nós choramos por tristeza. Afinal de contas, a vida não é como um comercial de margarina. Não ficamos com a cara de Doriana o tempo todo, né? E às vezes nós choramos. O choro é a primeira forma de expressão do ser humano. Um bebê, quando nasce, já dá os berros. Né? Já exercita o choro. Na verdade, o choro, então, já é uma expressão a partir do nascimento. Pesquisas demonstram que homens e mulheres choram, homens choram menos, até por uma questão cultural. Homem não chora. O meu pai não falava isso, porque meu pai é chorão. A gente muitas vezes se abraçou e choramos juntos, lavamos a alma juntos. Nunca ouvi meu pai dizer: homem não chora.
Mas, normalmente, por aí se diz, homem não chora, vai chorar, menino. E por que choramos? Segundo a psicologia, o choro acontece quando o indivíduo se emociona. Aí o sistema límbico, localizado no cérebro, responsável pelos sentimentos, ele associa sentimentos do passado a outros sentimentos, né, a partir de experiências anteriores, e aí tem-se uma resposta fisiológica, que uma delas é o choro. Esse processo do choro faz com que, ou esse processo de se emocionar, faz com que o sistema nervoso libere várias substâncias envolvidas no processamento das emoções, como os hormônios, tem até o nome aqui, noradrenalina e serotonina, que prepara o organismo, o nosso corpo, né, para ataque ou defesa, e aí que tem-se o processo do choro. Aí que se libera a lágrima. O ser humano, ele produz lágrimas 24 horas por dia. A lágrima serve para lubrificar os olhos, ela é composta de água, gordura, proteína e contém anticorpos que protegem os olhos. Olha que bonito isso. E quando cai um corpo estranho, aí já há um aumento de lágrimas para expulsar esse corpo estranho. Foi também descoberto que existem vários tipos de lágrimas. Vários tipos de lágrimas, segundo a sua composição química. Então, dependendo do motivo pelo qual você chora, tem uma composição química a lágrima. Existem as lágrimas contínuas, essa que você tem aí agora, que serve para lubrificar os olhos. Existe um outro tipo de lágrima que é chamado de as lágrimas de reflexo. Por exemplo, quando você vai descascar uma cebola, você começa a chorar. É uma lágrima, um tipo de lágrima que serve para limpeza dos olhos. E existem as lágrimas emocionais. Se hoje você chorou durante o louvor, provavelmente você tenha chorado lágrimas emocionais. E essas lágrimas emocionais, elas contêm prolactina à base de proteínas hormonais e serve como um analgésico natural. Você sabia disso? Se você chorou, você teve umas lágrimas que serviram de... É por isso que você sente bem depois que você chora. Tá? Então, por que motivo as lágrimas nos ajudam emocionalmente? Primeiro, elas lavam os químicos tóxicos para fora. E segundo, psicologicamente, isso fisicamente, ela tira todos os tóxicos físicos. Isso fisiologicamente. E emocionalmente, elas nos transmitem uma boa sensação. Segundo a psicologia, quando você chora, é semelhante a você tomar um copo de uma bebida saudável. Por exemplo, você está morrendo de sede e você toma aquele copão gostoso de suco de laranja. Aquela sensação é semelhante ao pós-choro. O choro, então, ele ajuda a reduzir o estresse, que pode ter um efeito nocivo à saúde. O estresse é associado à pressão alta, diabetes tipo 2, obesidade, doenças cardíacas. E a psicologia diz que você reprimir o choro, pessoas que reprimem o choro, existe uma tendência delas contrair a longo prazo, desenvolver esses tipos de doença. Obesidade, pressão alta, úlcera, gastrite e outras doenças psicossomáticas. Então, além de remover as substâncias tóxicas do nosso corpo, o choro também tem um benefício psicológico, de levantar o nosso humor. Então, por isso, meu amado, minha amada, não se reprima.
Quando tiver vontade de chorar, chore. E chore bastante. Né? Não tenha vergonha de chorar. Chorar não é sinônimo de desequilíbrio ou fraqueza. Tem pessoa que tem vergonha de chorar, se esconde para chorar. Tá? Mas chorar é um sinônimo de saúde. Amém? E hoje, feita essa introdução, eu gostaria de falar sobre os 7 choros de José e os passos para a cura de doenças emocionais. Amém? Por favor, abram a Bíblia em Gênesis 42. Sete choros de José e os passos para a cura de doenças emocionais. Muitas pessoas têm doenças emocionais e não sabem que têm doenças emocionais. Tá? Posso ler? Vamos ler do 1 ao 6. A minha Bíblia pode estar um pouquinho diferente da de vocês, mas o sentido é o mesmo. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Estou ouvindo páginas, eu espero mais um pouquinho. Amém? Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. Deixa eu fazer mais uma pequena introdução. Introdução da introdução. José, ele nasceu em uma grande família, irmão caçula de 11 irmãos e uma irmã. José, filho primogênito de Raquel, mulher preferida de Jacó, que havia passado grande parte da sua vida estéril. Diz a palavra de Deus que Jacó amava mais José que os outros filhos, porque era filho da sua velhice. Tanto José era predileto de Jacó, que ele fez uma túnica diferenciada para ele, uma túnica de várias cores, digna dos nobres. Né? Antigamente, na época de Jacó, todos usavam uma túnica. A túnica, na verdade, era uma vestimenta, diz aí a literatura, que era de manga curta e vinha até os joelhos. Mas a túnica que Jacó fez a José, de uma cor só, né? A túnica que Jacó fez a José era uma túnica que vinha até os pés. Mangas longas e ainda colorida. Eu vejo assim, como se os irmãos de José subindo o Pisca, Avenida Piracicamirim, de Barra Forte, catraquinha pequenininha. Manja Barra Forte? Não é do seu tempo, né? Mas é do tempo do seu pai. A bike Barra Forte subindo, né? E passa José com o Camaro amarelo dele do lado. E aí, manos? Tá difícil aí? Né? Era uma túnica diferenciada, né? Digna dos nobres.
A história era bastante conhecida no contexto. Você conhece a história, que por ciúme, por ódio, os irmãos de José o lançaram num poço seco e, para não matá-lo, venderam como escravo, tá, para o Egito. E no Egito, José vai trabalhar na casa de Potifar, o segundo homem mais poderoso da nação. Ele é acusado injustamente de assediar a esposa de Potifar, ele é preso por anos. Na prisão, quando estava na prisão, até determinado momento, que Faraó teve um sonho, e José interpreta o sonho, anunciando que havia 7 anos de fartura sobre a terra e 7 anos de seca. E José, então, ele sai da prisão e vai para o palácio e se torna governador do Egito. Então o contexto é esse, né? E o texto que nós lemos, acabamos de ler, narra justamente o momento que Jacó envia os seus filhos para comprar cereais. E esses filhos e os seus filhos, irmãos de José, eles são atendidos por José. Amém? Ok. José ficou conhecido porque ele saiu do poder da escravidão para governar o Egito. Um dos principais motivos que José é conhecido é porque ele saiu do poder da escravidão para governar o Egito. Eu quero que você saiba que o diabo não está preocupado como você está hoje. Ele está preocupado até onde você pode chegar. Até o que você pode fazer pelo reino de Deus. José também ficou conhecido porque ele tinha integridade pessoal. Ele foi um homem de sensibilidade espiritual. Ele preparou uma nação para sobreviver à fome. Mas esse mesmo José, conhecido por tais benesses, ele também, que era filho predileto de Jacó, ele também tinha excesso de confiança, ele foi arrogante, ele foi orgulhoso, que tornou a convivência com os irmãos insuportável. Tanto que o venderam como escravo e livraram-se dele. Assim, apesar de uma pessoa muito usada por Deus, a gente sempre vê dessa forma, amém? Uma pessoa muito usada por Deus, amém. Mas, apesar de ser uma pessoa tão usada por Deus, José foi uma pessoa ferida emocionalmente. Boa parte da vida de José é marcada por sofrimento, desprezo, traição, abandono, maus tratos. Ele foi injustiçado, ele foi esquecido por quem o ajudou, esquecido na prisão. Talvez você, meu irmão, minha irmã, talvez em sua vida tenha passado por situações iguais, parecidas à de José. Talvez você um dia também foi abandonado, recebeu maus tratos, foi traído, foi desprezado, foi enganado, a ponto de ser causadas feridas emocionais, machucados em sua alma. Vamos ver juntos os sinais de uma pessoa ferida. Muitas pessoas são feridas, carregam tremendas feridas em sua alma, mas elas não têm consciência de que são feridas. Às vezes você vai ao supermercado, você é atendido por um caixa, e ela tem determinadas manifestações, o jeito que ela te atende, o jeito que ela, a forma com que ela olha para você, você olha nela, você fica com raiva. Puxa vida, que mal educada, devia ser treinada. E você nem sequer pensa que é uma pessoa machucada, cheia de feridas emocionais. Vamos ver
os sinais de uma pessoa ferida. Vamos continuar lendo Gênesis 42. Eu vou dizendo, se alguém quiser acompanhar, senão, para uma questão de tempo, eu vou um pouquinho mais rápido, amém? Gênesis 42, 7 diz assim: E José, vendo seus irmãos, conheceu-o, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. Neste versículo 7, vemos que José coloca, sabe o que José coloca? Coloca uma máscara. José usa uma máscara. José poderia, neste momento, quando os irmãos chegaram a ele, poderia sair abraçando: meus irmãos, que saudade, quanto tempo! Mas José não. José, ele mostrou-se estranho. Ele coloca sobre ele uma máscara. O primeiro sinal de uma pessoa ferida é usar uma máscara. Fulano, como você está? Você está bem? Eu estou ótimo. E por dentro? Como está o seu casamento? Oh, meu casamento está uma maravilha. Como está no trabalho? Está indo bem no trabalho? Ah, lá está ótimo. Como está o seu relacionamento com seu pai, sua mãe? Ah, está uma maravilha, lá em casa tudo tranquilo. E na escola está bem? Ah, tranquilo, na escola nota 10. Máscaras. Máscara é sinal de uma pessoa ferida. Ela se esconde. Na verdade, ela se protege. Ela tenta levar vantagem, assim como José. Tenta levar vantagem. Esconde atrás de máscaras. Pessoas feridas. O segundo sinal ainda está em 42:7. Ele fala asperamente com os irmãos. Está lá. Para com eles e falou-lhes asperamente. É outro sinal de pessoa ferida. Conversando com a pessoa é muito agressiva, o tempo inteiro agressivo com você. Ou se você não é agressivo com as pessoas. Se você usa máscara, é sinal de pessoa ferida. Se você é agressivo, já são 2 sinais. Agressivo. Quantas pessoas são agressivas conosco? No trânsito, no caixa do supermercado, dentro de casa. Dentro de casa. Parentes, amigos, em determinados momentos se tornam agressivos. Sinais de pessoas feridas. Terceiro sinal que a gente pode ver aí. Ele se lembra do passado com dor. Gênesis 42:9. Então José lembrou dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Ele lembrou do passado com dor. Se você lembra das coisas que te fizeram com dor no passado, você ainda está com feridas expostas. Pessoas feridas são como cães machucados que procuram outro cão machucado para ficar lambendo uma ferida do outro. Olha o que fizeram para mim. Olha só, eu não merecia isso. Por que comigo? Porque justo comigo. Porque justo na minha família, na minha vida, com os meus parentes acontece isso. Pessoas que lembram do passado com dor. Quarto sinal. A pessoa ferida, ela age como acusador. Pessoas que acusam o tempo inteiro. Foi você. É você que fez isso. Eu não, mas foi você que fez. Foi ele. O tempo inteiro tirando o corpo de fora.
é um sinal de uma pessoa que tem ferida. Gênesis 42, 10, 12, e disse-lhe, e eles lhe disseram, não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós, filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias, ou seja, espiões. Nós não somos espiões. E ele disse, não, antes viesses para ver a nudez da terra. Acusando, vocês são espiões, vocês vieram para ver a fraqueza, para depois vir saquear a nossa terra. Se você analisar o texto, por 3 vezes, José repete que os irmãos são espiões. José, como escravo do passado, ele tem, neste momento, uma visão distorcida. Ele acusa. Pessoas feridas, machucadas, magoadas, elas são dadas à acusação. Elas são escravas do passado. 5º sinal. Uma pessoa ferida, ela é desconfiada, ela não acredita no que as pessoas dizem. Assim como José, cometem abuso de autoridade. José cometeu abuso de autoridade, tanto é que ele usou o nome de Faraó como vantagem. Está lá em Gênesis 42, 14 e 16. Então lhes disse José, isso é o que vos tenho dito, sois espias. Olha lá, repetindo de novo, vocês são espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Olha só, abuso de autoridade, falando em nome de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviarei um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. De novo, são espiões. Uma pessoa machucada, ferida, ela é desconfiada, ela não acredita. Cônjuges, quando se ferem, ficam o tempo inteiro dessa forma. Desconfiando um do outro, não acreditando, fazendo com que o outro prove a lealdade, prove que não vai fazer mais. 6º sinal de uma pessoa machucada. Ele faz demandas, José faz demanda às outras pessoas, tem que provar que são dignas dele. Está no versículo 15. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Faz demandas, o tempo inteiro fazendo demandas. 7º sinal de uma pessoa machucada. Pessoa ferida, machucada, ela é vingativa. José coloca os irmãos na cadeia. José faz os outros sofrerem. Uma pessoa machucada, ela tem prazer em fazer os outros sofrerem. Gênesis 42, 17 e 20. E pô-los junto em prisão 3 dias. E ao 3º dia disse-lhes José, fazei isso e viveis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vos ide levai mantimento para a fome de vossa casa, e trazei-vos o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. É vingativo. A pessoa muito vingativa, quando você conhece alguém muito vingativo, você pode ter certeza, ele é machucado, tem feridas. E nós olhamos para esses sinais, nós ficamos com raiva da pessoa. É ou não é? 8. Faz justiça própria. Ele prende Simeão. Gênesis 42, 24, diz assim, e retirou-se deles e chorou. Depois tornou-se a eles e falou-lhes, e tomou Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. A pessoa machucada, a todo momento ela faz justiça própria.
Nós devemos vingar alguma coisa? Não. Romanos 12, 19, 21 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O que significa isso? Deixa passar a ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixe de vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Outro sinal, vingança. Vingança. Mais um sinal. A pessoa machucada, ferida, ela faz chantagem. José, ele disse, se não trouxerem o irmão o mais novo, ele não daria mais alimento. Ele fez chantagem. Normalmente é assim. Uma pessoa ferida, machucada, ela fica chantageando as pessoas. Gênesis 42, 19 e 20, diz assim: se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vos ide, levai mantimento para a fome de vossa casa, e trazei o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Faz chantagem. Agora eu queria falar com os irmãos os 7 passos para a cura de feridas emocionais. E esses passos, eles foram dados por José na medida em que José chorava. Amém? Vamos falar então dos 7 passos para a cura de feridas emocionais. E esses passos foram dados por José na medida em que José chorava. Vamos falar de 7 choros de José. O primeiro choro de José foi o choro da amargura, da ira, do ressentimento. Um choro de profunda dor, mas uma dor do passado, um choro de tristeza. Esse foi o primeiro choro de José. Está em Gênesis 42, 24. Amém? Você está comigo? Amém? Primeiro choro, então, o choro da amargura, da ira. Gênesis 42, 22, 24. E Rúben respondeu-lhe, dizendo: não vos lhe dizia, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Então, o contexto é que os irmãos estão dizendo: olha, está vendo? A gente vai pagar pelo que a gente fez, que a gente vendeu lá o nosso irmão. Amém? O 24 diz assim: e retirou-se deles e chorou. José, e retirou-se deles e chorou. Depois tornou-se a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Então, o primeiro choro de José é o choro da amargura, da ira, naquele momento que ele ouviu os irmãos comentando lá, lembrando do que fizeram para ele, ele se retirou e chorou. Um choro de amargura, de ressentimento. Ele achava que ele tinha esquecido e perdoado. José achava que tinha esquecido e perdoado. Tanto é que em Gênesis 41, 50, 52, fala que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E o nome que ele colocou nos filhos tinha uma correlação, quase que ele declarando que tinha, ou declarando mesmo que tinha esquecido. Manassés, que me faz esquecer, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E Efraim, que significa fiel, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Na terra da minha aflição. Se tinha aflição, tinha ferida. Amém? Nós precisamos, aqui tem uma revelação para os irmãos.
Presta bem atenção. Isso pode ajudar muito e muito a sua vida, assim como ajudou a minha e ajuda a minha. Nós precisamos distinguir dois tipos de tristezas. Dois tipos de tristeza. A Bíblia fala desses dois tipos. Fala da tristeza segundo o mundo e da tristeza segundo Deus. Tem pessoa que se foca na tristeza segundo o mundo. E é aí que está o problema. Um fato ocorrido a ela, ela diz, olha o que me fizeram, olha, me machucaram, olha a facada que deram em meu peito, eu não merecia isso. Ela recebe o ataque sobre a pessoa dela, sobre si mesmo. Essa é a tristeza segundo o mundo. E tem uma outra tristeza, que a Bíblia fala, é a tristeza segundo Deus. É a tristeza pela convicção do pecado. A pessoa que é convicta do pecado, ela entendeu o pecado, a pessoa ela chora amargamente, se entristece demasiadamente, mas essa é a tristeza de Deus, essa é a tristeza que provoca o arrependimento. A tristeza segundo o mundo pode provocar remorso. Agora a tristeza, o que Deus quer é a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo, ela tem um resultado relacional de morte, de separação, afastamento. Quando você tomar uma ofensa contra si, contra a sua pessoa, e olhar somente para você e falar, puxa vida, o que fizeram comigo? Essa tristeza vai causar a sua morte. Ela não traz arrependimento. Ela pode trazer remorso. E o resultado emocional, na verdade, é um peso para você e para as outras pessoas. Pessoas feridas, pessoas que têm tristeza segundo o mundo, a todo momento ela está reclamando do que fizeram para ela está chorando pelos cantos, mas um choro segundo o mundo. E a consequência, com certeza, para ela e para outras pessoas, são danos que deixarão o espírito, danos que deixarão o espírito dela crítico, o espírito dela destrutivo, tanto em relação a ela, quanto em relação às pessoas. Já viu pessoas que criticam tudo? O tempo inteiro criticando. São pessoas que têm tristeza segundo o mundo. Mas a tristeza segundo Deus, que é a que Deus quer, são aquelas tristezas que quando Deus dá uma provação, quando Deus dá uma luta para ela se quebranta, ela chora, mas chora uma tristeza de arrependimento, ela tem convicção do pecado. O resultado emocional da pessoa que tem tristeza segundo Deus é salvação. Amém? É reconciliação, é um alívio, tanto para ela quanto para as outras pessoas. Está em 2 Coríntios 7,10, eu vou ler rapidamente. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para quê? Para salvação. Sem arrependimento tem salvação? Não. Então nós temos que ter tristeza segundo Deus, para que seja operado arrependimento para salvação, continuando, da qual ninguém se arrepende. Ou seja, nisto não há motivo para ficar triste. Mas tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo opera a morte. Se alguém
causar um prejuízo a você, e você tomar isso como pessoal, e você não ver isso conforme uma aprovação, ou alguma coisa que Deus está permitindo para melhorar a tua vida, porque muitas coisas a gente toma como pessoal, e ao final a gente vê que aquilo foi bom ainda para a gente. O pneu furou, a pessoa xingou, ficou brava, xingou quem jogou prego na rua, e se o pneu não tivesse furado, tinha um acidente ali na frente. Porque a causa da tristeza, segundo o mundo, por causa da tristeza, segundo o mundo, José tratou mal os seus irmãos, porque no início ele tinha recebido como pessoal a ofensa. Foi por isso que ele tratou mal os seus irmãos. O segundo choro, o choro do vazio, da solidão, da indiferença, o choro do abandono. Gênesis 43, 29 e 30 diz assim: E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo de quem falastes. Aliás, ele perguntou, né? Esse é o vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas se comoveram por causa de seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Mais uma vez, José se retira, e nesse segundo choro dele, ele chora pelo vazio, um choro de solidão, um choro de abandono. Aqui, ainda ressentido, José fez seus irmãos sofrerem. Ainda ele continuava ressentindo e fazendo seus irmãos sofrerem. Terceiro choro, o choro de libertar a dor da cura, da libertação. Gênesis 45, 1, 3 diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então, nesse momento, a partir do terceiro choro, José se deu a conhecer, ou seja, José tirou a máscara. A partir do terceiro choro, José tira a máscara e se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro. Aí ele já chorou na frente de todo mundo, né? E devia estar gritando muito, urrando muito, porque de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Até Faraó, a casa do Faraó ouviu. Imagina a gritaria de José na frente de todo mundo, né? E disse, continuando ainda, e disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da face. Acho que ficaram sem palavras. Ele ficou: Você é José. Foi nesse momento, então, que José tirou a máscara, que se deu a conhecer. A dor foi tão profunda que até os egípcios ouviram os gritos. José agora vê claramente Deus no meio da sua dor, quando ele tirou a máscara. Ele vê que a sua dor foi transformado num propósito divino, amém? Gênesis 45, 5, 7 diz assim, José diz: Não fiquem tristes por terem me vendido, porque foi Deus que me enviou primeiro, até para garantir o futuro de vocês. Vamos lá, vamos buscar meu pai, né? Nesse momento começou a cura de José, porque José focou nos planos de Deus e não nas coisas que fizeram para ele. Amém? Você está entendendo a importância disso, né? Às vezes a gente não foca.
Quando Deus precisa de alguma coisa, Ele não vai mandar um anjo, Ele manda você. Manda você lá. E às vezes fazem coisas para nós, a gente acaba tomando pessoalmente aquilo, aquela ofensa. A gente esquece do mundo espiritual, do contexto espiritual. Que nós, na verdade, nós vivemos uma ficção. O material é uma ficção. O real é o mundo espiritual. E nós esquecemos disso. E nós, pelos nossos egoísmos, né, nós, pela nossa importância pessoal, nós acabamos recebendo as ofensas. É minha, é para mim. Quarto choro de José. Você tem focado mais em Deus ou nas pessoas? As coisas que você ouve, nas ingratidões, quando falam mal de você, você foca mais em Deus ou mais nas pessoas? Será que Deus não está querendo mostrar alguma coisa para você? Quarto choro. O choro da alegria da reconciliação. Gênesis 45, 14 e 15 diz assim: Ele lançou-se ao pescoço de Benjamim, quer dizer, agarrou o pescoço de Benjamim, do seu irmão mais novo, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os irmãos, abraçou todo mundo, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Choro da alegria, da reconciliação. José reencontra seu irmão Benjamim, chorou em seu pescoço, e Benjamim também chorou. Beijou todos seus irmãos, chorou sobre eles, e reconciliou com eles. Quinto choro, Gênesis 46, 29. O choro do tempo perdido pela separação. Então, diz assim a palavra de Deus: Então José apontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém, e apresentando-se-lhe, lançou-se ao pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo, ou seja, agarrou chorar, e chorou gostoso. O longo abraço é para restaurar o tempo perdido. Esse choro por um determinado tempo é para restaurar o tempo perdido. Muitas vezes nós somos pessimistas, ficamos olhando para o copo e vendo só o tantico que tem lá no fundo. E vê o quanto foi consumido, ou caiu, se perdeu. Mas não. Esse longo abraço é para restaurar o tempo perdido. Tem que focar no que ainda resta, amém? Sexto choro, o choro do luto. Gênesis 50, 10. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Então, no local de enterrar seu pai, José chorou com grande e intensa lamentação. Ele pranteou por 7 dias. Ele viveu o luto. E depois tocou sua vida para frente. Nós temos a mania de agarrar o defunto e não largar mais. Pois é. Pessoas machucadas há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, ainda olham para o espelho e choram. Choram. Homem não olha muito para o espelho, mulher gosta de chorar olhando no espelho, né? Eu já catei a Nicole algumas vezes. Eu falo, filha, mas o que você está fazendo? Mas precisa ficar olhando para o espelho, chorando? Tamanha a importância, pessoal, que quer não somente chorar, mas ver-se chorando. Né? Toca a vida para frente.
Amém. E o sétimo choro de José. Gênesis 50 está no 15 ao 21. O choro do discernimento, o choro do entendimento, que até agora era oculto na vida dele. Então, o choro do discernimento, do entendimento. Eu vou ler aí o texto bíblico, amém? Vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por que eles falam isso? Porque eles também tinham sido feridos. José, ele tinha suas feridas, os seus machucados, mas ele também causou feridas, machucado aos irmãos. E nesse momento os irmãos, eles demonstram as feridas. Será que José não vai se vingar? Agora que papai morreu, não vai se vingar da gente, não? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te, perdoes as transgressões dos servos do Deus, de teu pai. E José chorou quando eles falavam. Esse é o sétimo choro de José. Choro do discernimento, do entendimento. Ele entendeu que ele também tinha causado feridas. Ele tinha sido ferido, ele tinha sido machucado, mas ele também tinha causado ferida aos irmãos. Foi o choro então do entendimento, do discernimento. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Na verdade é isso que nós temos que dizer. Quando somos feridos, na verdade, não temas, porventura estou eu em lugar de Deus? Amém? Pois bem, intentastes mal contra mim, porém Deus intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e os vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José ainda, ele entendeu tudo, ele entendeu que era plano de Deus na vida dele, e ele ainda consolou os irmãos que um dia jogaram no poço, que venderam como escravo, e que ele passou obteve todas aquelas feridas no decorrer desse tempo, até chegar neste momento, justamente neste momento. Será que não é para a gente pensar assim, meu irmão, minha irmã? De repente, você está sendo atacado de alguma forma. Ao invés de você odiar a pessoa, passa de largo esse ódio e pensa: o que será que Deus quer falar comigo a respeito disso? O que Deus tem para mim lá na frente? O que será que Deus tem para mim lá na frente? Que está acontecendo isso? Ao invés de: olha o que fizeram comigo. Olha, pegou bem aqui, ó, bem no coração. Esse foi profundo. Ao invés disso, fecha. E o que será? Tristeza segundo Deus, não segundo o mundo. O que será que Deus quer mostrar? Deixa eu orar, deixa eu jejuar para que Deus mostre para mim o que Ele tem de melhor lá na frente que está acontecendo isso comigo. José discerniu a dor e a ferida dos seus irmãos. Ele viu que ele também causou ferida nas pessoas. Muitas vezes a gente pensa que só nós, pela importância pessoal, né, só nós somos feridos. Esquecemos das feridas que causamos às pessoas. Às vezes a falta de atenção a uma pessoa, a gente causa ferida a ela. Ela já tem uma baixa autoestima, diz: olha, ninguém liga para mim, até essa pessoa não liga para mim.
nós esquecemos que nós causamos feridas às pessoas. José fala ao coração de seus irmãos pela primeira vez, e agora, de fato, ele perdoa. Amém? Eu quero ir para a conclusão e dizer que não é apenas um homem ferido que chora. Jesus chorou pelo menos 3 vezes, diante da tristeza e desespero de Marta e Maria, em face da morte de Lázaro. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, que rejeitava a salvação e que iria ser destruída por isso. E chorou no jardim de Getsemane, quando ofereceu orações e súplicas em alta voz àquele que poderia salvá-lo da morte. Então não é só uma pessoa, um homem ou uma mulher ferida que chora. Óbvio que homens e mulheres saudáveis, maduros, perfeitos choram. Pessoas saudáveis, maduras, choram também. O choro é uma grande dádiva de Deus, é um grande presente de Deus. E você sabia que Deus registra e guarda toda lágrima sua? Lágrima, pela tristeza de Deus, amém? Salmo 56, 8. Tu contas as minhas vagueações, ou seja, tu contas as minhas lamentações. Lamentações que é diferente de murmurações. A Flávia falou bem isso na aula, acho que semana passada. Diferença de murmuração e lamentação. Tu contas as minhas vagueações, as minhas lamentações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Ou seja, registra tudo. Toda a tua lágrima, meu irmão, minha irmã, pelas lágrimas sinceras, Deus registra e guarda todas elas. Você crê nisso? Amém?